E ainda nesse contexto, tenho aqui a atualização sobre o menino Liam Conejos Ramos, de 5 anos, e o pai dele, Adrian Alexander Conejo Arias, que voltaram para casa em Minneapolis hoje, depois de mais de uma semana detidos pelo ICE. A família equatoriana foi libertada ontem do Centro Residencial Familiar do Sul do Texas. Eles viajaram mais de 2.300 quilômetros de avião para voltar para casa, segundo o congressista democrata Joaquim Castro, que foi o responsável pelo transporte dos dois. A libertação ocorreu após um juiz federal ordenar que o ICE, o Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, soltasse pai e filho. Liam foi detido com o pai logo depois de voltar da pré-escola no dia 20 de janeiro. Ele usava esse uniforme, um gorro azul com orelhas de coelho e uma mochila do Homem-Aranha, quando foi colocado sob custódia por um agente do ICE. No total, 4 alunos de escolas públicas de Minneapolis foram detidos. Está vendo aí o dia em que ele foi detido, né, o Liam. Outro adulto que vivia com os dois e estava presente nesse momento da detenção implorou aos agentes para que deixassem a criança ficar, mas não teve sucesso. Professor, a gente está falando que não há exceções, né, nem mesmo crianças. 5 anos, saindo da pré-escola, sendo levada para a detenção. Esse processo... Diga lá, professora Denilde. Desculpa. Esse processo do uso, né, da ferramenta aí, de atuação de políticas de ostentação aí, de uma lógica quase não só policial, mas... Eu concordo com o Bruno que chega ao limite aí de um autoritarismo, mas e fora das regras, né? Acho que esse é o ponto que a gente também tem que colocar. A atuação vem sendo uma atuação que extrapola todos os limites jurídicos e humanitários, né? Nesse caso também com crianças, com jovens, desmembramento de famílias, ações arbitrárias, né, e prisões arbitrárias sem justificativa, sem os direitos legais americanos. Então, grande parte da pressão hoje nos Estados Unidos de grupos de direitos humanos e também de articulações de grupos que apoiam os governos, principalmente aqueles que têm sofrido mais, que são os democratas, têm buscado ir via judiciário para conter essas ações. E esse é o caso que também foi usado. Então, a estratégia de usar a lógica do judiciário para conter algumas dessas ações do ICE tem sido também uma estratégia. A outra estratégia é as grandes manifestações e a denúncia constante das ações do próprio ICE. A gente viu isso muito em Minnesota, mas outros estados também estão se articulando para ganhar mais força nessas ações de manifestações, de observação das ações do ICE. Então tem várias ações acontecendo. O que começam a ganhar mais projeção, mas ainda tem as limitações das próprias organizações e, diferente de outros grupos de direitos humanos, os imigrantes, principalmente aqueles que não estão legalizados, sentem muito medo de participar de qualquer ação, sabem que podem ter represárias depois e podem sofrer com as próprias ações do ICE. Então é isso que acaba também limitando a capacidade, que é uma estratégia comum nos Estados Unidos de advocacy, de uso de instrumentos ligados às ações de direitos humanos via judiciário. Então, apesar da gente ver esse movimento acontecendo, ele ainda tem essas limitações em função de ser um público que, de fato, vem se escondendo. A gente tem relatos de pessoas que não saem de casa com medo de serem abordadas e sofrerem algum tipo
tipo de ação. Então também faz com que a situação e a violação de direitos humanos acaba acontecendo de forma mais sistemática por essas ações do próprio Weinstein. E o governo federal tem sido apoiador dessas ações, não só no discurso, mas também no bloqueio, na capacidade de organizações de se colocarem e acompanharem a situação de cada uma das pessoas que são detidas. Então também outro elemento de dificuldade para os grupos de direitos humanos. Mas é uma situação que a pressão política, as ações articuladas acredito aqui que a gente viu essa semana também em Minnesota, o próprio Trump, quando ele percebe que isso começa a gerar um debate na base de apoiadores dele, tende a fazer ações, ou pelo menos a fazer recuos. Mesma forma como a gente vê de recuos na área externa, também acontece no âmbito doméstico. Aqui, qual que é a diferença? Para além do Trump, é toda a rede que está sendo construída de controles e de atuação, que no caso das instituições americanas, elas passam a ter uma certa independência de atuação, e isso não depende de uma mudança num nível mais institucional para que chegue na aplicação das regras. Então, e aí a gente vê o Trump mudando de opinião, fazendo alguma concessão de negociação como no caso de Minnesota, mas não mudando as regras para que a Weinstein de fato mude de posição. Então é um pouco um jogo junto à opinião pública, mas de fato as ações continuam sendo as mesmas. Pois é. Agora, Bruno, como é que você vê também a possibilidade de manifestações, né, e digamos assim, num linguajar mais popular, o caldo entornar mesmo, né, porque alguns grupos populares estão ressurgindo, inclusive, estão se reestruturando para combater essas ações que consideram excessivas do ICE, né, e aí o perigo de confronto, como já houve com policiais, há quem fale até em guerra civil. Eu acredito que esse último elemento ele é mais difícil de acontecer, né? A gente tem uma guerra civil instaurada nos Estados Unidos, é um pouco mais improvável, mas não impossível, né? O que a gente tem visto nos Estados Unidos é o que o colega de Harvard, o Steven Levitsky, tem chamado de democracia racial, né? Então, assim, você tem uma políticas públicas e decisões de governo sendo tomadas em torno do critério de raça e de origem, né? E isso não é uma exclusividade do governo republicano. A gente já teve, por exemplo, o governo democrata que separou crianças na imigração, se vocês estão lembrados de crianças presas na imigração separadas dos seus pais. Isso não é uma coisa exclusiva do governo republicano, mas eu acho que o que diferencia, e eu quero retomar o que a Bruno falou, muito bem pontuado, que é o conjunto de coisas que me parece que separa o governo republicano do governo democrata. Então, enquanto o governo democrata tinha atuações mais pontuais, tentando seguir a legislação, voltando atrás, o governo Trump não, ele dobra a aposta toda vez e intensifica as ações. Essas ações são todas, não vou dizer coordenadas estrategicamente, mas elas são um conjunto de ações que dão esse recado do radicalismo do Partido Republicano, que hoje em dia é absolutamente tomado pelo trumpismo, né? Então, me parece que isso dificulta, por exemplo, a mobilização da comunidade latina, que não é exatamente uma comunidade que não está incorporada à sociedade americana, né? Principalmente ali no sul dos Estados Unidos, você tem estados ali que são praticamente bilíngues, né? Que você vai em qualquer loja e os produtos estão em português, em espanhol e inglês. Então, a gente não está falando exatamente assim de um novo grupo de imigrantes
que está entrando nos Estados Unidos pela primeira vez, que não tem raiz nos Estados Unidos. A gente tem congressista, a gente tem uma grande quantidade desses imigrantes trabalhando para forças do Estado, inclusive para forças de repressão do Estado. Então, eu acho que a Denise tem razão no sentido de que esse conjunto de políticas, o medo causado pelas prisões, pelas mortes violentíssimas, pela truculência do ICE, pela política de vistos dos Estados Unidos, né? Então, eu mesmo pessoalmente passei por uma situação dessa no passado, que eu iria para os Estados Unidos, deixei de submeter meu visto por medo de tomar uma recusa. Então, cria mesmo um pânico, cria um medo no cidadão que está em alguma fragilidade, e isso desmobiliza completamente. Eu acho que eles têm consciência disso, né? Não é uma coisa avulsa eles saberem que isso desmobiliza as pessoas, como eles fizeram isso na primeira eleição do Trump, né? Desmobilizaram eleitores mais tendentes a votar no Partido Democrata. Então, assim, tem um alvo, tem uma política pensada nisso, e eu acho que a consequência só não é maior porque a gente tem muita gente nesse estado de pânico e de medo, e aí a gente não espera ver, por exemplo, o que aconteceu com o Black Lives Matter, com milhões de pessoas na rua. Eu não acredito que isso vai acontecer, pelo menos nesses primeiros momentos.